começar então, eu vou pedir para que ambos se apresentem e falem um pouquinho do Unisenai. E aí, a partir disso, a gente vai entrar aqui no bate-papo sobre inovação, sobre curso, sobre formação, vamos falar um pouquinho de indústria, e é isso aí. Bom, primeiramente, um prazer receber o Roger aqui na nossa casa. O Unisenai hoje é um expoente aí no ensino superior. Temos cursos de graduação, pós-graduação, extensão universitária. Eu me chamo Jonathan, faço parte do Unisenai desde 2019. Hoje estou à frente dos cursos superiores de tecnologia, coordenando aqui alguns cursos, orientando alguns alunos dentro dos projetos aplicados que estão envolvidos com a indústria, que tanto o Roger comenta aí dentro das suas redes. Então, para a gente é um prazer recebê-lo aqui, que seja um papo agradável, ter um chimarrão, aí tomando, eu já se encontro, legal, tomar um chimarrão. Então, o Unisenai hoje temos de graduação, além dos superiores de tecnologia, temos também as engenharias, são cursos que eles são voltados para atender a nossa região, Então, tanto a parte de engenharia como da tecnologia, a ideologia deles é para formar essa garotada e atender a nossa região aqui em termos de mão de obra e cada vez mais especializada. Então, hoje temos engenharia mecânica, engenharia de produção, controle de automação, análise e desenvolvimento de sistemas, fabricação mecânica e mecatrônica industrial. São 6 cursos de graduação. E aí, o colega Álvaro aqui vai comentar um pouquinho sobre os produtos de pós-graduação que nós temos também, especialização e também extensão universitária. Então, que seja um papo agradável, Vamos trocando uma ideia aqui, vendo como é que as coisas evoluem. Mas, mais uma vez aí, Roger, obrigado pela provocação. Eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de falar do Unisenai na rede social, no LinkedIn, enfim, isso acaba amplificando a marca, amplificando o que a gente faz aqui. Então, até a mensagem, acho que a mensagem digital nos permite levar a nossa mensagem como solução educacional, comunicação, eu acho que é fundamental. E eu só quero agradecer pela disponibilidade de estar aqui. E passar a palavra agora para o Álvaro. Álvaro, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho o que você faz, qual que é o papel aqui dentro desse contexto todo e bora lá. Daqui a pouco a gente chega na roda de chimarrão para o Álvaro também. Fala rápido, já vou no chimarrão. Meu nome é Álvaro Graziani, eu atualmente coordenando os pós-graduação no campo de Joinville. E a pós-graduação do Unisenai, ele é muito voltado para as necessidades específicas das indústrias. Trabalhamos numa rede, cada campus tem suas habilidades específicas, mas o foco em Joinville nós trabalhamos muito com a indústria 4.0, com manufatura enxuta, e agora temos tanto o formato de cocriação de empresas, mas também outros formatos, como EAD e híbrido, agora com gestão de software de desempenho, EAD. Também temos uma residência em inteligência artificial, já esse ano está com 18 empresas, a todo escala, um formato completamente novo, mais uma extensão, na verdade, em pós-graduação. Então, estamos muito focados nessa cocriação com as empresas, fazendo uma associação, uma parceria com empresas, que é talvez o grande foco da Universidade Moderna, fazer uma união entre a academia e o empresariado, para desenvolver soluções que sejam aplicáveis em campo. Vamos conversar um pouco sobre isso. Boa, fantástico, legal. Eu acho que são temas bastante relevantes, principalmente quando a gente fala de indústria. A gente tem conversado nos outros momentos aqui, e a gente percebe o quanto a gente precisa avançar como país, como indústria, como inovação, como tecnologia, e acho que o conhecimento, tenho certeza que o conhecimento é a única forma que a gente vai ter de sair do status de indústria 3.0, 2.5, para um estágio de 4.0 avançado, e eu já venho falando da 5.0, que é a próxima da indústria. Então, como é que a gente faz essa jornada? E aí, obviamente, esses cursos aqui que o Unisenai está trazendo, é justamente nessa linha, esse processo de cocriação, eu acho que é incrível, porque justamente as empresas também, às vezes, desejam, mas não têm capital intelectual. E aí, vem o Unisenai aqui trazendo essa engrenagem, essa etapa ali, e o processo de cocriação, o resultado é fantástico. Então, acho que é um pouco disso. Legal saber que esses cursos estão aqui disponíveis, E aí, para quem deseja depois saber um pouquinho, pode entrar no site lá, se candidatar aqui para essas vagas. A gente está no segundo semestre, como que funciona a abertura desses cursos? Início do semestre, na metade do ano, como é que funciona as turmas? Graduação e depois a graduação ela segue o roteiro anual, Então temos a oferta do maior grupo de cursos no início do ano. Então o edital de abertura para 2025 já inicia agora no mês de outubro. Então quem tiver a fim aí de cursar uma graduação ou entender um pouquinho mais do que o Unisenai oferece, é só acessar lá o unisenai.sc.com.br, com todos os cursos de graduação, pós-graduação.
E em outubro abre o edital. Então todos os alunos, né, ou futuros alunos que quiserem se candidatar aos nossos cursos, a partir de outubro já pode procurar o comercial, né, e achar a sua opção aquilo que deseja cursar. E também, eventualmente, temos ofertas de vagas remanescentes no meio do ano. Então, eventualmente, eu não perdi a inscrição no início do ano. Fique atento, porque no meio do ano sempre tem a reserva de algumas vagas para preencher, ingressar também para preencher as turmas. Ou então, eu costumo dizer que o Senai ele foge um pouco da turma, porque cada caso é um caso. Então, às vezes, chega um aluno aqui, pô, professor, eu queria cursar o curso com vocês aí, mas eu não perdi a inscrição. A gente consegue fazer uma inscrição com aluno especial e depois ele começa a ingressar no regular. Então, existe essa flexibilidade, essa é a palavra, né? E além disso, o que é importante comentar, e até porque o Senai ele vem crescendo como marca, né? E temos o nome do Senai, porque até 2022 a gente está chamando a faculdade Senai, tem uma mudança de marca, né? Então, dentro do contexto do Senai agora, existem vários descontos e também bolsas de estudos que os alunos podem procurar. Então, todos aqueles alunos, né, ou futuros alunos que fazem parte da indústria, ele já tem 20% de desconto. Vou fazer parte da indústria. Vou fazer parte da indústria, então alunos que trabalham em indústrias tem já o cara essa vontade. Tem um desconto ali dentro do contexto da política de desconto. Tanto para a graduação quanto para pós e especialização. E também, né, como acho que a maioria, o grande público conhece o Senai, né? O Senai ele oferece curso profissionalizante, aprendizagem ou técnico, né? E esses alunos que já passaram pela nossa casa do Senai e querem fazer o Senai, eles têm 30%. Então é uma oportunidade para dar uma continuidade, e talvez seja a temática que nós vamos puxar um pouco, que é o que vai fazer a indústria transformar? A educação. Né? Levar a informação para a indústria. Então, quem fez o técnico, né, possivelmente, se ele não tivesse a vontade inicialmente de fazer uma graduação, logo a indústria vai empurrar ele para uma graduação. Então, o Senai acaba fornecendo essas oportunidades também. Já vamos pegar o gancho, quando a gente fala principalmente em indústria, modernização, robotização, né? Eu tenho sido perguntado, principalmente quando eu falo sobre o tema de indústria 5.0, automação, os robôs, trabalho colaborativo, né? E não só comigo, mas a gente ouve o pessoal falar muito, né? Justamente pelo desempenho dentro do queijo. Agora os robôs vão tirar os nossos empregos. Né? A gente vê muito isso. Mas não é bem por aí, né? Só que existe um hiato, e isso é global. Então, assim, poxa, mas quando eu substituo no imposto de trabalho por um robô, teoricamente aquela pessoa que fazia aquele trabalho repetitivo, né, aquele trabalho repetitivo deixou de existir e foi substituído por um robô, uma automação. Porém, o que acontece? Existem vários estudos que mostram que um posto, né, substituído por um robô cria 3 novos postos de trabalho. Porém, aquela atividade que a pessoa fazia, do qual foi substituída pelo robô, vai exigir dela uma requalificação para ocupar essas outras 3 vagas novas que abriram. Né? Então isso acontece, né? Poxa, mas como é que a gente requalifica então esse trabalhador? Eu acho que esses cursos aqui tem muito isso. Exatamente. Né? De repreparar essa pessoa para ocupar essas 3 novas vagas. Eu acho que a gente não pode ter medo de desemprego. Vai comparar com outros países. O Brasil tem em torno de 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores. A Coreia tem em torno de 900 robôs para cada 10 mil trabalhadores. E a taxa de desemprego na Coreia, apesar de ter muito mais robôs que a gente, é muito menor. E os empregos que tem lá são todos jovens. É isso que a gente tem que, assim, eu penso também sobre a questão do capital intelectual, né? De novo, base vai ser educação. Então, porque esses novos 3 trabalhos ali, por exemplo, eles são um valor agregado financeiramente muito maior. Né? E só que as pessoas precisam ter essa oportunidade, poxa, como é que eu me qualifico? Como é que eu vou buscar uma especialização? Então, para quem está pensando sobre isso, o Senai, né, oferece essa oportunidade para que a pessoa possa se qualificar, requalificar e vir a ocupar uma posição. Né? Eu falo para meus alunos que a gente não deve brigar com o robô, sempre tu vai perder com o robô. Então você deve procurar uma ocupação que não esteja em competição de robô. O robô é mais rápido, ele é mais preciso, reclama menos e trabalha mais. Então, se você tiver uma função que seja repetitiva, que trabalhe num ambiente perigoso, nojento, ou que não agregue muito de criatividade, trabalhe só no dele, ou não é para você. Então, o que temos que procurar agora são atividades onde necessita mais de inteligência natural nossa. Criatividade. Todas essas características são inatas ao ser humano. O robô não tem como competir. Então nós temos uma ampla e vasta categoria de pessoas que vão crescer. Pessoas de manutenção. Quanto mais robô tiver, mais manutenção industrial vai precisar. Pessoas de programação, pessoas de inteligência artificial, cada vez vai precisar mais. Análise de dados, analista de dados, engenheiro de dados, cientista de dados. São profissões que hoje são extremamente diferentes. Não tem profissões. E que pagam salários altíssimos, né? Então não tem profissionais nessa área.
E isso conecta com a próxima onda da indústria, quando a gente fala, pegando o gancho aqui, a próxima onda, poxa, mas olha, nós estamos na 3.0, 4.0, poxa, você já está falando da 5.0, mas já está acontecendo. Já. E o contexto da 5.0, pegando esse ponto, é o seguinte, a produção da 5.0 é personalização em massa. Então, como é que eu personalizo em massa? Obviamente, eu tenho alto índice de automatização, mas por trás eu preciso ter a criatividade do ser humano. Né? Que é onde nós somos ótimos. A máquina não é. Nós somos bons criativamente, do lado não. Eu vou fazer um trabalho contigo. A personalização em massa não começa Não. começa no projeto. Na criatividade. Então, você tem que ter um projeto inteligente que permita você fazer uma customização de acordo com os desejos do cliente. Porque o projeto já tem que ser inteligente. Ele permite essas variações. Então, hoje a gente vê os aplicativos na área da moda, personalizados hoje em dia. E eles estão imaginando que lojas no futuro vão fazer a finalização do produto, vão ter uma espécie de chassi deles, e a finalização do cliente é feita na própria loja. Mas isso tem que ter um projeto inteligente para isso. Bom, imagina você criar toda a concepção das possibilidades de cores, tipos, modelos. E como é que você cria isso em massa? Praticamente parte do preço também é mesmo. Não adianta personalizar e o custo é altíssimo, não vai mudar. Eu trago sempre o exemplo da Tesla, né? Um exemplo muito clássico, mas é o que ela faz, por exemplo. Então, eu quero comprar um carro da Tesla, primeiro que ela mudou completamente a forma de modelo de negócio. Então, você não vai ver concessionária de Tesla. Você não vai ver salão de Tesla. É just in time. Então, você vai lá, quer comprar um Tesla, você entra no aplicativo, né? Você entra no aplicativo, escolhe o tipo do modelo, a cor do interior, o tipo da roda, a cor do banco. Porque a Bel Você personaliza. ela tem uma customização de massa, mas o teu projeto é extremamente inteligente. Isso. Permite você agregar diversos componentes no computador e você determina diversas características de acordo com as suas necessidades. E aí você vai dar conta do imagina montar um tênis. Não, É um exemplo que você deu aqui. E tem o fato do valor agregado, né? Quanto mais personalizado, Quanto mais mais diferenciado, mais valor agregado. E a gente é, como ser humano, quer uma coisa exclusiva, né? Exclusiva. Não, mas eu não quero igual. Pois é. Né? E, de novo, né, por trás de tudo isso que a gente fala, quando a gente fala de transformação digital também, a gente coloca, geralmente, né, a tecnologia como sendo o fim. E não, a tecnologia ela sempre vai ser o meio desse processo. Né? Por trás de tudo isso, a gente tem o quê? Pessoas. Aí, se a gente olhar para uma qualificação, uma educação dura ali, a gente não vai conseguir avançar, até que um país como o PIB, como o capital intelectual, exportação de mão de obra, por exemplo, né? Às vezes eu estava vendo alguns indicadores, que, por exemplo, se nós pegar a Argentina, tem mais desenvolvedores per capita trabalhando para fora do mundo, né, do que o Brasil, que é muito maior dentro da população. Olha só a cultura. Por quê? Porque a educação básica, os caras aprendem muito bem. Tanto é que eu acho que nos próximos anos nós vamos ter um impacto muito grande nas profissões de engenharia e tecnologia e existe um grande perigo de nós temos que importar isso agora, importar engenheiros, importar tecnólogos, porque existe um número muito pequeno de interessados nos cursos. Se nós temos poucos interessados, hoje não é uma carreira que atrai tanto como algumas outras de engenharia. Então eu acho que isso vai se refletir no futuro e vai voltar gente. Tem países europeus com mão de obra sobrando nessas áreas, possivelmente devam favorecer uma migração para cá. Ou exportar um serviço do lado de fora, por exemplo. Seria pior, né? Pior. A gente vai pagar, ele vai ficar lá só para isso. Enfim, a gente está importando. O que importa é que seja produzido bem. Mas, enfim, são vários dilemas, né? Quando a gente olha para esse contexto, principalmente na questão do capital intelectual. Mas eu vejo que assim, tem saída, tem alternativas, né? O próprio você comentou a questão do profissionalismo, acho que vai ser mais do Instituto, eu acho que já foi Brasil ensinar, já foi uma pegada do outro. E tem a questão também. A questão é justamente o interesse, né? O interesse das pessoas em relação a buscar essa qualificação. Então, não tem interesse também pode ter um curso de graça. Esse interesse vai independente de comando das empresas. Nós temos feito curso de comunicação, né? Quando você fala do certo, uma empresa que vira uma função do PIB, o IDEC, eu procuro justamente preparar essa geração de gestores para essa transformação que nós estamos sofrendo. Tem outros ainda que estamos realizando lá, né? Mostrar como a manufatura de chuva pode trabalhar junto com essas novas tecnologias, então todo mundo busca manufatura de chuva para O Relato é uma empresa industrial que fabrica os chassis da isso é desenvolvido aqui, né?
Tem os módulos de cooperação com a software do início, com a Renault desenvolvida na Real do Sul, que é um negócio super interessante, porque o carro hoje está se tornando por os botas. Então está havendo uma carência com os jovens. E fora as energias limpas, renováveis, o Pedro que é uma outra concorrência com a VEC, e é indiscutível hoje, né? A importância disso para a saúde das cidades, a reconfiguração dos municípios. Então, existe vários estudos, né, que mostram também sobre a questão da organização das cidades do futuro, né? Envolve justamente, pô, e aí, quando a gente fala de tudo isso, criatividade, inovação, pensar fora da caixa, muitas vezes quebrar a caixa. Então, você está fazendo, e não faz mais sentido fazer da forma que isso é feito. Não faz mais sentido. Por quê? Porque tem tecnologias novas vindo aí, substituindo aquilo que a gente fazia. Então, cara, às vezes é importante também a gente dar uma olhada mais de fora, de longe, e entender, poxa, quais são as projeções, quais são as meta-tendências, as macro-tendências, né? O que está acontecendo? O que é possível? Pô, isso aqui vai impactar o que eu estou fazendo, cara. Então, se isso vai impactar aqui, não adianta eu brigar contra. Como que eu vou buscar, então, por exemplo, a questão da IA? Não adianta a gente brigar contra a IA. Os taxistas, não adianta eu brigar contra o Uber, né? Os donos de hotéis, brigar contra o Airbnb. Não adianta. Mas é que eu comentei antes, eu acho que tem outra parte humana, pessoal. Antes de fazer uma inovação, nós temos que cair nessa inovação para estratégia da empresa. Nós estávamos falando no início aqui do nosso bate-papo. Fazer com que essa inovação gere nota fiscal, só no campo das ideias. E aí você pode alegar que falta capital. Na verdade, não. Nós temos várias forças de fomento, tanto a nível federal quanto a nível estadual, que podem ser utilizadas. O próprio Senai, nós estamos agora terminando de montar um laboratório, que é o SAI, o Laboratório de Sistemas Científicos, que foi montado com recursos da FAPESP. Todo o recurso que montar esse laboratório é gratidão da FAPESP. Tem outros editais também, etc. Então, a empresa tem uma organização de máquinas dinâmicas, recursos tem, só falta capitalizar. Outra coisa, às vezes a inovação ela vem mais de empresas menores. Por isso você tem que utilizar as startups. Hoje, por exemplo, uma parte das inovações na cadeia automotiva não vem com computadores, tem startups que computadores. Mas então, Olha que interessante. e nós temos que pensar na inteligência humana que tem por trás disso. Ninguém desenhou essas startups. Que é o design, né? É o design do negócio, o design da estratégia. E o design a gente está falando de Ser humano. ser humano, né? Pensar sobre todas essas questões, os dilemas, né? Eu estava vendo um estudo, por exemplo, o que a China fez, tem um livro ali do Ron Charank, que chama-se Cultura Global. Ele fala, né, a mudança de poder global, o que está acontecendo. E o mais interessante lá, e aqui não tem a ver com a questão política, não é longe disso. Mas, por exemplo, o plano quinquenal chinês, né, quando a gente olha lá, o que eles fizeram? Eles planejaram 50 anos que eles queriam ser líderes em 10 indústrias. Segmentos diferentes. 10 segmentos diferentes. Né? Dentre eles, automobilístico, né, energias renováveis, tecnologia de energias alternativas ali, e outras 7 áreas de saúde, inteligência artificial, enfim. Mas pegando um exemplo só do automotivo, tá lá, eles fizeram um programa onde eles contrataram 80 mil PhDs. 80 mil PhDs, iniciaram na China 500 marcas de EV, bancadas pelo projeto governamental, para que dessas 500, 3 delas se tornassem globais. O que a gente vê hoje acontecendo? Por exemplo, a Joinville, trazendo uma exemplo lá. Aqui, funcionário em Joinville abriu agora, abriu, né? Semana abriu, né? Os casos com toda a cadeia de valor na mão, navio, enfim. Claro, depois tem outro contexto aí que a gente não vai saber, mas a questão é, os caras investiram num projeto de nação, educacional, os caras, o que a gente precisa de capital intelectual? Os caras importaram 80 mil reais. Engraçado que nós éramos a China no século XX. Nós éramos, há 30 anos atrás, nós estávamos associados à China. E sem falar em projetos nacionais, participava da indústria espacial, né? Nós temos uma Segunda Guerra Mundial, em 45 era a primeira usina siderúrgica, certo? Que é a E ele andava na década de 50. Mesmo, por exemplo, eu fizesse um avião, que ele deu 100% aeronáutica, e no laboratório o ITA, a ideia era formar primeiro uma mão de obra especializada, para depois ter uma indústria. Formou-se o ITA, não se inventou nada, simplesmente trouxeram o reitor da MIT, que era considerada a melhor escola de engenheiros da época, e traduziram todos os elementos que tinham, formaram uma geração de engenheiros aeronáuticos. Essa geração primeiro produziu um avião adequado à situação da Amazônia, que foi o Bandeirantes de 68. Um avião pronto surgiu no Império. Então foi um plano que demorou quase 50 anos para realmente amadurecer. E hoje é a terceira maior montadora de aviões do mundo. E não só a Embraer, mas em todas as empresas. Nós temos treinamento do polo, né?
aeroespacial, tem a CAE, tem a Vibras, tem Bradar, tem todas as empresas que estão nesse ponto de alta tecnologia. Mas o Brasil fez a gestão de carro no século XX. E agora se vai aprender a fazer isso. E aprender porque, quando a gente olha os gráficos lá de participação da indústria no geral, no PIB do Brasil, pegar lá 1985, a participação da indústria era de 85%. A indústria de manufatura era 27%, mas a indústria geral era 35%. Se a gente pega os dados de agora, nós estamos falando de 11,3%. Ou seja, na década de 80 a gente participava no PIB com 35%, hoje é 11%. O Brasil foi desindustrializado. Desindustrializado. E, pô, esse exemplo aqui, para mim, pô, fantástico. Em 1945, né, a criação, primeiro vamos se preocupar em formar mão de obra, para depois ver o que esses caras vão fazer. Pô, a partir daí surgiu, por exemplo, a galera, foi o que ali. Mas, primeiro ponto, investir em educação. Exatamente. Sem mão de obra, não nada. No outro lado, na fronteira da Argentina, foi exatamente o contrário. Teve muitos refugiados da Alemanha que foram para lá. Um deles era tudo tanque. Os novos engenheiros aeronáuticos que eram do 190 para os bureaucratas. Então, da Segunda Guerra Mundial. E fundaram muito eles. Nos armazenos, mas a primeira vez foi um caça-jato. Na Argentina, na década de 50. Só que não tinha mão de obra preparada. Quando o ditador de plantão lá caiu, que era o Perón, falhou no Perón caiu, todo mundo foi embora. Eles foram, portanto, foi para ajudou a fundar a indústria aeronáutica indiana. E acabou. Se você quiser saber alguma coisa curiosa, ou vai na internet, ou visite o Museu Aeronáutico no aeroporto do lugar. Tem mais aeronáutica lá, mas barato ali. E era um caça, né? Que é uma coisa comparada com o Kikini soviético e com o F-16. Então o design era uma delícia, né? Caraca, pois é, vê, né? Os caras. Falta de educação, falta de cultural. Nós fizemos exatamente o contrário. Nós tivemos sucesso. Agora a gente tem que aprender, como dizia Alvin Toffler, né? O analfabeto do século XXI, quem não sabe, não é quem não souber ler e escrever, mas quem não souber desaprender e reaprender. Eu acho que a gente precisa reaprender a indústria do século XXI, que é uma indústria diferente. Não deixa de ser uma indústria construtiva, mas é uma indústria muito mais intelectual. Concorda? Porque o processo construtivo é automatizado. Você não tem um cara lá na boca do forno, lá, por exemplo, lá, pegando um ferro quente, por exemplo. Ou o cara limando um negócio lá. Concorrência muito maior. Pô, isso Não é mais uma concorrência local, é do pau mais global. E aí, eis o desafio. E aí, quando a gente já fala aqui, eu até fiz alguns tópicos, né? Quando a gente fala de 4.0, por exemplo. Pegar o contexto de moldes, por exemplo, os moldes. A gente tem falado um pouco, fazendo alguns projetos para a indústria automobilística. E as próprias montadoras relatam o seguinte: poxa, o Brasil é muito bom fabricante, nós temos uma mão de obra muito ótima. Só que o que acontece em relação a, por exemplo, os asiáticos? O nosso prazo de entrega é 40% a 50% maior do que os asiáticos. E automaticamente o preço é no mínimo 30% mais caro. Então, assim, a nossa mão de obra é mais cara e a gente demora mais para mais caro. E quando a gente olha hoje para a velocidade da indústria do mercado, o mercado é velocidade. Então, quem lançar um carro antes, sai na frente. Para eu lançar o carro antes, eu preciso ter toda a parte dos móveis, máquinas, tudo. Então, a gente acaba perdendo muito, né? Para a Ásia, aqui nos países aí. E não pela questão de qualidade, que é até melhor que qualidade. Só que em termos de prazo, e custo, entrega, né? E aí você começa a olhar, poxa, mas por que isso? Pô, nosso parque de máquina é muito antigo, né? 17 anos de idade média. Chega alguns que é 21 anos de idade média. Então, poxa, como é que nós vamos competir com uma indústria, por exemplo, americano que tem parque de máquinas que é 5 anos, europeu que é 7, ou se não me engano, igual, né? E nosso parque de máquinas com 15, 17, 20 anos. Cara, são máquinas mais antigas, mais analógicas, mais lentas, exigem muito mais mão de obra. Sim. Como é que acontece? Eu acho que são três coisas que estão perdendo, gente. Primeiro é uma defasagem tecnológica, é o que você está falando. Mas também tem problemas estruturais, né? Tem parte de tudo, impostos, custos de mão de obra, logística. E também uma mentalidade cartorial em que dificulta muito a inovação, porque os processos são muito burocratizados. Engessados. Então essa mentalidade cartorial, né? Gostei do nome. Gostei. Que é uma herança do Brasil colônia. O século XIX. Nós vamos livrando disso. Então é muito mais fácil fazer inovação numa universidade europeia ou americana que uma universidade brasileira, porque os processos são muito engessados, muito burocratizados, e isso acaba dando um atraso. Que vem do contexto da gestão do comando e controle, né? Quando você tem muito comando e controle, você ingessa muito, que tudo é controlado, né? Tem inovação e muito ao contrário disso. Para inovar, eu preciso errar.
pô, nessa concepção de comando e controle, quem erra é punido. Olha só, como é que você vai inovar se você não experimentar e errar? Então não tem como inovar. Não tem a liberdade, né? Tem um livro do Salim Ismail, chamado Organizações Exponenciais. Ele fala, uma frase quando eu li em 2002 esse livro, e eu cito aqui a fonte. Ele fala que o sistema imunológico das organizações mata a inovação. O que é o sistema imunológico? É exatamente o que você acabou de falar. É o modelo cartorial, comando e controle, que não deixa a inovação acontecer, a mudança acontecer. Por quê? Porque a gente foi ensinado, né, a não errar. Isso é o nosso modelo educacional. Tem uma história que faz isso, mas a gente precisa desaprender isso. Cara, isso aqui a gente sabe como dá certo. Esse ponto ele é bem interessante porque aqui na faculdade a gente percebe isso na prática. Isso acontecendo na prática. Eu vou ilustrar para vocês uma... Medo de errar? Não, vou ilustrar. Porque, por exemplo, hoje todos os projetos aplicados que a gente executa na graduação, eles são realizados, né, na fase mais avançada dos cursos, depois que o tem a consciência da tecnologia, eles sabem aplicar os conceitos e a teoria na prática, a gente sempre faz projetos com você. Então a gente tem Tupi, Chus, Camille, Vec, tem empresas que fazem projetos com a gente. E aí, esses dias eu conversando com alguns professores, eu falei assim, cara, vocês já pensaram por que a empresa tem interesse em fazer projeto com a gente? Porque aqui é um monte de aluno, tudo jovem, tudo com ideia fora da caixa, né? Às vezes o cara vai lá na linha de produção, eu levo um aluno da mecatrônica industrial, ele nunca viu uma linha de produção. E aí a empresa X tem uma dor, um problema, e ele vai lá, olha aquela linha de produção e fala, não, isso já está resolvendo de uma forma. Aí a empresa já olha e fala, olha aí, por que a gente não viu isso? Então, esse pensamento livre, digamos assim, ele não tem compromisso, ele pode falar, errar, enfim, ele pode criar um MVP, não dá certo, e ele não vai se cumprir com isso. Sabe o nome disso? Esse meio de principiante. O que é o meio de principiante? É uma pessoa que nunca conviveu com aquilo, então ela não tem nenhum tipo de viés ou nenhum tipo de concepção sobre aquilo. A mente de principiante ela surgiu quando o fundador da Polaroid. A Polaroid foi fundada por causa de uma pergunta de uma filha, não sei se você sabia, mas ele perguntou o seguinte, né, estava andando com o filhão pai, e, bom, a forma que nós tínhamos uma fotografia antigamente, você tirava a foto, mandava revelar, tinha que mandar revelar, demorava uns dias e tal. E a criança, de 5, 6 anos, ela falou assim, pai, tirou a foto, ela é mais imediata, né? Pai, eu quero ver a foto. Bem, que principiante da criança. O meu pai falou assim, a gente tinha que mandar para revelar e tal. Uma pergunta incomodou tanto ele. O que eles fizeram? Eles criaram um trabalho. Entendeu? Simplesmente você vai ter a foto e ela vai ver a foto. Então, ou seja, mente de principiante. Por isso que a inovação acontece. E dentro da indústria, você não consegue ter isso por quê? Porque você está ali há quanto tempo fazendo aquele processo? As pessoas têm um método, um contexto ali. Inovação não é só processo. Tem alunos nossos de engenharia de produção que mudaram o processo desde os hospitais. Os pós-modernistas, na unidade participadas, porque eles aplicaram o sistema Toyota de produção. Nesse processo, os hospitalares. A princípio, eu acho que não tem nada a ver. Mas tem mapeamento de valor, foi identificado os desperdícios. O combate aos desperdícios identificados também vai melhoria contínua dos processos. Então é um negócio muito interessante. Quando você tem uma mentalidade de fora, olha o problema novo, consegue resolver esse problema. Quanto mais capacidade cognitiva a gente tem, né, em relação a contextos, mais repertório, maior ainda é a nossa chance de velocidade em propor uma solução para isso, que é bom, né? E aprende os dois lados. Aprendeu o ambiente que foi feito no nosso trabalho. Nossos alunos aprenderam, os próprios professores aprenderam. É um conceito da concreção. E o legal dessas, quando a gente vai na técnica, é ver eles funcionando. Às vezes, uma coisa simples, por exemplo, assim, uma determinada empresa tem um processo de engajamento. A gente está com um grupo de uma turma da mecatrônica que é uma automação, desenvolvendo esse problema. A pergunta do aluno: qual que é o problema? Só para ilustrar. Eles têm uma máquina de jateamento e eles colocam N peças dele em formatos diferentes ao dentro do jateamento igual. E qual que é o problema? Quando ela sai do jateamento, eles não conseguem contar as peças. Porque vem a pequenininha, vem a grande, vem a que está em cima da outra, vem tudo misturado. Né? Na salada tem fruta de peças. Aí o aluno perguntou: tá, mas por que vocês não fazem um jateamento de uma peça por vez? Aí todo mundo da empresa: por quê? Por que não é uma peça por vez? Por que tem que ser tudo misturado? Então, assim, nem eles têm as respostas dos porquês, que às vezes uma mente diferente vai lá e olha e fala: não, por que tal coisa? Ou, não, exemplo, tinha uma organizadora de pallet que ficava do lado direito. E a pista onde as empilhadeiras circulam. E ela tinha que trazer o pallet do lado direito e do lado esquerdo. Aí o aluno perguntou: cara, por que o pallet não está no lado esquerdo já? Por que ele fica lá? Daí tem aquela velha história do banco picado, né?
E tem a plaquinha não sente, né? Tá pintada, né? Então se ninguém tirar a plaquinha, ninguém vai ser mandando. Se ninguém disser que, porra, muda esse parte daqui e volta pra cá, que aí no contexto da manufatura de enxuta, de organizar os processos, ninguém mexe. Uma rotina da empresa não é acostumada. Isso é muito louco porque eu posso fazer exemplo. Tem o exemplo da. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele também tem isso. Que é a filha, a mãe e a avó. A mãe estava preparando peixe. Não estava nessa história? Não. Preparando peixe, né? Praticamente ela, enfim. Vamos supor que ela estava no século XX, né? E aí a mãe pegou o peixe, cortou literalmente a parte da cabeça e a parte do peixe. E a filha olhando aquilo perguntou: mãe, mas por que você cortou as duas extremidades? Daí ela falou assim: não, porque a minha mãe fazia isso. Era a avó, né? Olhando. Aí a neta foi perguntar para a avó: vó, por que cortar a extremidade do peixe para botar no forno? Não falou isso. Aí ela falou o seguinte: ela falou, pois é, minha filha, a minha mãe fazia isso também. E aí eles foram tentar investigar o porquê. E aí chegaram à conclusão de que lá, antigamente, o tamanho da bandeja que se tinha era muito pequena. Então se não cortasse, não cabia. Só que o que aconteceu? Repetição dos padrões. Hoje tem, né, uma forma maior, enfim, não precisava cometer o mesmo delito. É possível. Mas como nunca ninguém questionou, continuou se fazendo a mesma coisa. Exatamente. E aí esse é o exemplo da prática, né? E tem outra, poxa, mas a gente sempre fez assim. Pois é, mas esse sempre fez assim, não quer dizer que agora daqui pra frente começa que vai dar certo. Tem forma de fazer muito melhor e mais rápido, inclusive não vem tecnologia. A gente quer ser liberado, então você tem tecnologia, muitas vezes não pode tecnologia nenhuma. É que todo ser humano tem uma certa resistência à inovação. Tudo ele se apega muito na sua zona de conforto. Perfeito. Lá nas tantas, você chega e faz a rua, caga desse lugar, pronto. Mas quem está questionando essas coisas? Isso só que isso acontece nas empresas, nas atividades. Mas a questão é, as empresas que se questionam estão inovando e estão saindo na frente. E as empresas que não fizerem isso, elas vão deixar de ter relevância para o mercado, para o seu público. Se eu continuar fazendo isso, porque se o meu competidor faz o que eu faço mais bom, eu já perdi. E aí a gente fala de velocidade. O cliente, a gente, pode ter gente, pô, né? E aí entra a questão da indústria. Como é que você entrega hoje? Por exemplo, no Mercado Livre, né? Tentando tempo atrás, você perdia, né? Para a Amazon, né? Você comprava um negócio, chegava 1, 2 dias depois. Era isso pelos Correios, né? Isso, pelos Correios, aí demorava mais tempo. Mas aí a concorrência foi ficando cada vez mais cenária que, pô, hoje o Mercado Livre vence em termos de rapidez e velocidade da Amazon. Pelo menos aqui na América do Sul, né? Meu medo é a gente criar um fosso tão profundo que a gente fica preso ou estagnado na relação. Os países estão se desenvolvendo muito rapidamente. Nós vamos começar a reagir. E, voltando para a aviação, qual é a diferença entre os irmãos Wright e os irmãos? Realmente, o pai da aviação, mas ele explorou comercialmente. Mas a contribuição era mais pobre que a capital. Os irmãos Wright não, eram pessoas proletariado, exploraram. E o que eu pensei disso é uma muito mais sobre. Os evangelhos só tem uma boa ideia, mas a inovação vai a partir do momento que tinha uma função. Execução, o que vale? Quando a gente fala de startup principalmente, o que vale? Ideia não é nada. Ideia tudo bem, tem que ter. O que vale é poder de execução. Então você transformar aquela ideia em uma música. Inovação por inovação não paga conta, né? Exatamente. E aí, me vem aqui um outro insight, que daí eu acho que bate um papo também mais relacionado à atividade sobre IA. A gente fala assim em termos de capital intelectual e principalmente falando da inteligência artificial, que é a soberania dos dados, né? Então, você vê, por exemplo, a China, né? Política de privacidade, zero lá. Então, os caras têm um capital de dados gigantesco, né? 1,4 bilhão de pessoas, muito dados sendo gerados, muitos dados gerados históricos, essa coisa. Porém, outros países regulamentando, né, o uso da IA e tudo mais. Então, o que acontece? Olha que loucura, né? A gente fala de soberania dos países, por quê? A partir do momento que eu tenho um país que libera, não tem crítica nenhuma, e a partir disso ele sabe tudo que está acontecendo e começa a usar isso, essa montanha de dados, perante a países que não deixam usar os dados, eu tenho um país que está se sobressaindo. E aí, se você vai ser deixado, como é que a gente lida com isso? Como é que vocês veem esse exemplo, a China, por ser soberana no seu território, ela consegue ter uma vantagem gigante, porque ela tem uma população muito maior.
Então, nesse contexto, a Europa mesmo está fazendo a regulação da IA, né, ele já tem lá a lei da ética no contexto da IA, a Europa já está na frente, o Brasil está colocando lá essa ética no contexto da IA, onde eu uso, eu não posso usar. Né? E o que é a IA? A IA é um modelo matemático para você por dados que vai gerar uma sigla, vai gerar um dado preditivo, uma classificação, Que é lá de 1950. que é de muito tempo atrás, não é? Não é de hoje. O que acontece é que hoje a gente tem um produto computacional que atende essa necessidade, só que a gente tem uma restrição de dados. Porque dentro do contexto, vamos pegar um contexto de comércio, por exemplo. Como que, vou pegar um carinha na banca do camelô, como que ele escolhe os produtos deles na venda sem demais, como é que ele escolhe? Que produto que eu vou levar para ser vendido, se ele não tiver a capacidade de ter uma leitura dele? O que eu vi? Por azul, amarelo, Tem que fazer uma simples análise e pode saber. exatamente. Então, o que acontece? Hoje, essa restrição que tem, se pode, se não pode, toda aquela questão que toda vez que você assinar tem que dar o acordo, concordo de compartilhar os dados, não concordo, tudo isso vai ter impacto. E é o que você está falando, né? Enquanto isso, a China ela consegue produzir algo que está mais aderente ao que o público quer, porque faz uso dos dados. E o Brasil ele fica travando, parece, em usar tecnologia. E aproveitando o contexto da IA, como você falou, é uma tecnologia de 1950. E hoje, esse boom no uso da IA, até uma pergunta que a gente colocar na mesa, houve um crescimento gigantesco de startups no contexto da IA. Hoje, né, esse dia eu mandei pro Álvaro, ele precisava de uma ferramenta que escrevesse o LinkedIn em negrito, por exemplo. Eu mandei para ele lá, tava lá, ferramenta xx.ai. Ou seja, os caras estão levando para um contexto que tudo via IA. Né? E na verdade não é. São ferramentas que utilizam, não necessariamente com IA, mas que eles usam desse boom para se vender no mercado. E esse contexto desse boom, ele vai levar algo que não vai ter um abastecimento de dados para explorar todas as ferramentas. Então muitos vão cair nisso. Entende? Então esse é o dilema hoje da IA. Então ela está muito popularizada, existe poder computacional, só que às vezes o emprego dela para o dente da outra sociedade não está sendo Então, aí entra aquela coisa estudar inteligência humana, hoje a gente não sabe explorar. Também, os dados na exposição, se a gente pegar alguns anos atrás, nós não tínhamos tantos dados. A de qualidade da para amostragem, nós tínhamos algum outro dado feito do processo. Hoje isso não tem dados. Eu estava falando com uma das empresas que a gente cria produtos, né? Essa empresa, no Joinville, ela gera 12 milhões de registros por semana. 12 milhões de registros. Como é que você vai tratar esses dados só para somar informação útil sem uma inteligência artificial? Esse é a grande sacada, né? Pegar os dados brutos e transformar em informação. Porque se não transformar em informação, não dá nada. Dados é a mesma coisa que ideia, não vale nada se você não transformar em informação útil. E principalmente informação que você consegue, né, quando a gente fala de uma startup hoje, eu até estava desenhando aqui alguns cenários do mundo, né? Lá em 2012 a gente tinha cerca de 52 empresas no mundo com solução de IA, em 2012. Em 2024 a gente está com mais de 1.400 empresas. E só no passado, 49,3 bilhões de investimento nessas startups, crescendo 1.000%. Então, eles têm solução para tudo já, né? Mas muitos só não estão dando das ideias. Entende? Você está dando uma conversa durante a cadeira. Sim. Nós tínhamos por antes não tinham artigos. Não é suficiente. Hoje temos artigos. Nossa. Mas as patentes. As patentes estão para trás. Então, é muita ideia. Mas pouca opção. Porque a patente te leva. Aí pode haver opção. E aí entra um ponto que você comentou agora, você tem 12 milhões de registros aqui, né? Nós estamos falando de indústria 4.0 e indústria 5.0. Tudo que nós estamos falando, nós estamos conectados o tempo inteiro, tudo isso está chegando dados, sim. Mas qual é a estratégia de dados que a empresa não? A empresa tem uma estratégia de dados. Isso aqui vai para todo negócio. Porque se você não tiver uma estratégia de dados no seu negócio, simplesmente mais em curto espaço de tempo você vai deixar de existir. Porque os dados estão demonstrando o que está acontecendo, né? Quando nós olhamos, por exemplo, uma outra história bem interessante, que é o uso de uma das outras partes que tem uso do cenário futuro, e a rede de supermercado do Rema na China, que é do Alibaba. Foi a primeira rede de supermercado que não aceita dinheiro, em papel. Aí se analisa assim, como assim, né? Não aceita dinheiro em papel. Não aceita dinheiro em papel. Por quê? Porque se ele aceitar dinheiro em papel, ele não sabe quem você é e o que você comprou. Então o dado vale mais do que dinheiro. Mas a partir do momento que você paga de forma digital, ele sabe, poxa, o Roger comprou maçã e carne na segunda-feira. Pô, quem mais parecido com o Roger compra também? O que mais compra? Então, assim, o dinheiro mais o dado vale muito mais. Né? E nessa brincadeira, só posso falar, nessa brincadeira, o Alibaba alimentou
o braço financeiro deles, que é o Land Financial, né? Ia fazer o maior deal da história, lá, 80 bilhões lá, em 2019, isso. É o governo chinês, outro lá. Mas, cara, aí quando você pega lá esses dados, e implementa, você faz uma divisão por dia, em 2019, quando era o IPO de 80 bi, você pega os dados, quanto eles faturaram no dado por dia? 350 milhões de dólares. Valia as informações. Pô, estratégia. Exatamente. Quantos dados as empresas têm que não usam para monetizar? A informação está ali. Tem um exemplo muito, acho muito bacana, sempre mostra para os alunos na sala de aula, que é o seguinte, o exemplo da Walmart. A Walmart, ela começou a monitorar, não monitorar a pessoa, mas sim o que ela comprava, os itens que ela comprava, né? E a correlação entre eles. E aí, certa vez lá, tiveram experimentos na Walmart dos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles pegaram a cerveja, pegaram a cerveja e colocaram junto das fraldas. Não tem correlação fralda. Não, mas o que eles viram? Eles viram que quando os pais iam comprar fraldas, eles compravam o quê? Cerveja. Então o que eles fizeram? Colocaram junto. O que aconteceu com o consumo de cerveja e fralda? Aumentou. Cara, uma simples estratégia. Exatamente, olhando o quê? Agora eu vou deixar uma bomba aqui uma bola aqui para vocês. O que vocês acham que o Giasse, o Angeloni, o Forte, eles querem que vocês façam lá o amigo Giasse? Vocês querem que vocês façam o carro comprão? Uma pessoa Para vincular o teu CPF, que é tipo o perfil de compra. E aí, a partir desse perfil de compra, eles sabem a qualidade, sabem o endereço, enfim, tudo que for lá na plataforma dele, que você forneceu isso, não que eles buscaram, você forneceu. Então eles sabem qual dia que é melhor fazer uma promoção no comprão aqui do Patrocínio do que fazer uma promoção lá no comprão do Boa Vista, por exemplo. Eles sabem tudo isso a partir do status. Chama-se deriva econômico. Deriva econômico. A gente vai pegar o do passado, a partir desse entender, análise de dados. Olha que isso tem a ver com o quê? A indústria 5.0, muito complicado isso, por quê? Você vai analisar dados e você vai personalizar uma promoção do álbum. Não vou personalizar uma promoção do Jano. Porque eu sei que ele gosta de chimarrão, ele gosta de erva, ele compra carne, ele compra sábado, ele faz um isso. Cara, o que eu posso oferecer para esse cara? O que eu posso oferecer para o Jonathan, além do que ele já compra? Olhando dos dados. Exatamente. Esse é um exemplo, acho que bem prático, para conseguir entender, né? Conseguir entender qual que é a relevância de fazer uma análise, porque assim, no mercado hoje, né? Pegou um exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela não precisa de nenhum input dizendo assim, ó, o forte aqui de Boa Vista tá precisando de, tá faltando coca no estoque, nunca vai faltar coca no estoque. Por quê? Porque o estoque dele já é monitorado, o fardo do Coca-Cola ele é rastreado. Então ele sabe quando ele tem pôr no caixa. Então quando o estoque chegar a 20%, a coca já vai enviar para o forte no lote. Então isso é utilizar dentro do contexto também da eficiência. Não precisa faltar. E é um conceito de produção puxada, né? Isso. Você utilizou uma ferramenta Isso. tecnológica. Meu irmão trabalha numa empresa que tem um software de inteligência artificial para esses clientes deles, inclusive, a gestão de sorte. É justamente esse software. Para você não ter aquele. Eu falava agora, pintura de prateleiras, né? Porque o cara que tem pintura de prateleira tem que perguntar o detalhe. Exatamente. Cara, qual que é o meu histórico de consumo disso aqui? Cara, não sabe, e não tem nada mais frustrante do que no mercado de quer comprar detergente, não tem. Como não tem, né? Ou sempre tu vai lá, por causa daquela marca e tal, tu acha que não tem. Então, Ele não tem tem uma coisa perdida. Não vai esperar. Vai embora, vai concorrente, vai cobrar concorrente. E se o concorrente te fizer algo diferenciado, você nunca mais volta lá. Por causa do detergente. Então, olha, e isso tem a ver também com a questão da barreira hoje, né? A gente tem um cliente, a gente não tem a barreira mínima de saída. Então, você tem um plano de controle, você nas outras vai. Não tem barreira nenhuma. Ou qualquer outra portabilidade, operadora. Então você não tem mais barreira. Então, assim, quem olhar para o cliente, fazer o behavior econômico, olhar o comportamento do cliente, começa a perder o pouco. Você olha, por exemplo, a Amazon. A Amazon é um negócio absurdo, né? Os caras investem em tecnologia de dados. Nos Estados Unidos, os caras fizeram até o Amazon Key lá, sim, né? Já está monitorando, você compra, você não tem como logisticamente buscar o negócio, cara, você vai numa casa, abre a tua porta, de uma câmerazinha filmando, você vê o cara entrando, deixando um negócio dentro de casa. Cara, ele tirou a dentro totalmente do meio do caminho. O dividendo tem o cartão automaticamente, você não precisa fazer nada, entendeu? Olha assim que a gente está chegando, então assim. E possivelmente, a gente está usando para experimentar só para ser pouco. Porque ele vai se acostumar tanto com esse modelo que ele não vai entender como viver em outro modelo. Isso aí, eu estava estudando essa semana. Eu acho que eu falei umas palestras que eu vi no First Agents, né? Que é a era que a gente tem os agentes, que a gente confia na gente. Pô,
vai daqui a pouco, vamos fazer um trabalho desse, você esqueceu de comprar alguma coisa dentro da casa, e pô, chegou em casa no nosso salário, caramba, você vai confiar muito naquilo ali. Você pode confiar no ex. E a partir do momento que você tiver esses agentes, os intermediadores, isso morreram, saíram do processo. É a reputação, né? As empresas cada vez mais buscam a reputação. A partir dessa reputação, eles conseguem ganhar essa confiança do cliente. E a tecnologia é assertiva, né? Quando você está olhando essa média de dados, o berreiro econômico está muito como errado. Você pega e fala do cara que tem 5 meses atrás, cara, os dados não dão nada. O cara 3 meses, o cara está fazendo uma coisa. O cara troca o carro cada 2 meses. Exatamente. Pô, antes do cara trocar, vou mandar uma oferta pro cara aqui. Alguém fizer antecipação que é preditivo. Alguém fala do zero. Uma manutenção preditiva. Não, exatamente. Por exemplo, hoje tem uma empresa que vende o próprio óleo do carro. Cara, os caras hoje têm um modelo preditivo muito bom, porque quando chega um mês antes, por exemplo, ele dá os 6 meses. 6 meses é tranquilo que ele pega a data e calcula pra frente, beleza. Sim. Mas ele manda uma previsão da própria óleo estimamos que você está chegando a tantos minutos no carro, não seria legal fazer aqui, não. Aí tu olha a previsão dos caras e olha que está no painel, tu vê, cara, é uma margem de erro bem baixa, né? Então esse tipo de abordagem, além de tu ficar surpreso, tu vê que existe uma preocupação da empresa para continuar retendo o cliente, né? Sim. Porque se é o cara que troca o teu óleo e tem motor, né? Se quiser, ele É uma intervenção pontual, né? Você é diferente. Pontual tem que ficar É diferente de um monitoramento. martelando, né? E aí tem o conceito das empresas se tornarem cada vez mais preditivas do que reativas. Exatamente. O cara que não tem uma tecnologia de manutenção preditiva na indústria, cara, esse cara está sendo reativo o tempo inteiro, só pagando sem. Não, e assim o produto e assim, ó, agora, esse ponto aí, hoje aconteceu comigo um exemplo que ele falou agora, às vezes uma empresa, ela tem um diferencial que já vai nela, não tem como. Por exemplo, o para-brisa do meu carro tem cor. Aí eu fiz o orçamento com 2 lojas. Assim do lado que eu olhando, você vai falar assim, ó, a gente fez uma mulher agora pra putz, olha só, qual a diferença do cara? Tem como. Ele evita que eu preciso me deslocar, ele evita que eu saia por aí com uma coisa que estava combinado com o próximo. Então o cara falou assim, o valor X, primeiro eu lancei na empresa X. Aí, cara, você vai tanto que aqui quer agendar, não tem barreira, né? Tem que agendar, tem que ir lá, enfim, beleza. Seria um natural, né? Mas a gente já está acostumado com isso. Agora, o segundo produto, o cara falou assim, custa mais barato que o X, é o mesmo produto, e eu vou para casa. Pode ser amanhã de manhã? Eu vou assim. Eu falei, ele tem diferença. O cara é proativo. Ele ganhou com gente. O cara é proativo. Ele economizou meu tempo, economizou meu dinheiro, e se eventualmente eu fazer, quem eu vou procurar? Ele perguntou isso. Isso não, bater no carro, pode ser qualquer coisa. Ele disse, olha assim, isso não é inovação estratégica. Não é inovação por inovação. Inovação estratégica, é diferenciação, é o seu consumo. Fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente. E não é uma coisa nova. Cada vez que você... Por isso, não atendimento que tem tecnologia desse cara ali. Nada. Desse cara não tinha tecnologia. Nada, atendimento. Só um atendimento no processo. Só Entendeu? Treinamento da equipe, se alguém ligar, orçamento já falou isso. Porque assim, convenhamos, a ferramenta para o vivo é aquela máquina que passou da fita, né? Para botar a cola, ele raspa a cola, bota a cola nova e cola de novo. Então trabalha com tudo. Resolução família. Então, e aí vai gastar o quê? R$10 na vida para ir até mais um mês? R$10 que, obviamente, que isso está emitindo o preço, né? E aí vai utilizar. É bem nível, né? Eu estou relendo a história do Nubank. Do saindo lá, que é os sucesso, tem Magalu, tem Best Buy, tem Mercado Livre e tem trabalhando em outra história. Fundou o seu Nubank. E aí então olha assim, caramba, para mim me deslocar aqui até uma agência bancária, eu preciso sair de casa, eu preciso pegar planos, eu preciso chegar muito na agência. Chegando na agência, eu tenho uma porta ligatória, tenho guardar eu não posso entrar com as minhas chaves, não posso entrar com o celular. Olha o atrito que isso. E o banco ainda me cobra uma taxa da minha conta mensal para manutenção da minha conta. O Nubank veio e passou a faca em tudo. Cara, tirou a barreira. Você abre a conta do celular, começa por aí adianta. E hoje a gente olha assim, nossa, por que nunca ninguém fez isso antes? Não, e qual é a ferramenta que ele utilizou para uma ferramenta clássica, que é separar o que agrega no valor e o que não agrega, na visão do cliente. É importante para o cliente ter um quarto, é importante marcar, é importante ter uma separação de objetos magnéticos. Mas aquilo eles pensavam para eles, entendeu? Segurança deles, não pensavam no cliente. E se eles fossem pensar no cliente, o cliente óbvio que não faz sentido. Mas nunca ninguém foi.
entrevistar o cliente. Por quê? Porque, praticamente, os bancões, né, os bancões não podiam fazer bem, não tinha dinheiro para comprar, nossa, mas eles estavam, assim, com uma vaca dele lá, né? Na zona de conforto. Porque no Brasil, por que eles vão se estressar? Mas agora a base de clientes no meio tá meio assustando a galera, né? Então, eu sei que o cliente do México, aqui da Sul, eu pensei mesmo. E o negócio sempre é digital. Mas é digital, se o cliente lá no meio do cliente tem 5 anos. O posicionamento, isso é principal. Então, tem que ter estratégia e principalmente pautada no mindset digital, senão é cada vez mais desafiador se manter competitivo. Porque tem que estar competitivo com alguém que é digital para alguém que está com segurança de operação na hora que a gente fala. Isso é bom. Mais erro, tem muito mais possibilidade de enfim. Mas é isso, nós estamos chegando aqui a 1h15 já. Bateu, não tem nada de chamar. Não tem nada de chamar. Mas antes de a gente acabar, eu quero dar uma dica de leitura, né? Boa. Aqui, ó. Olha aí, ó. Transformação digital do governo Roger Neto, né? Esse volume, para quem vamos chamar agora, está recomendando a todos. O Roger já é bastante conhecido como palestrante, né? Como experto em novas tecnologias, mas a literatura dele também vale a pena. Conheço que já está com mais de 3 livros no prêmio, vamos dizer, nas nossas antigas. Nas próximas semanas deve ser Deve ser lançado no Muito bom isso aqui, né? Isso aí, legal. Obrigado pela apresentação. Então, irmão, acho que é isso, né? Vai acabar de papo. Tomando aqui um chimarrão, descontraído, estamos falando sobre muita coisa interessante aqui. Eu acho que vai dar. Isso acho que é o primeiro minuto. Eu acho que sim. Eu acho que tem que fazer mais outros aí. Vamos organizar algo assim. E se vocês tiverem, depois de estar assistindo aqui, tiverem dúvida, comentário, sugestão de algum assunto, né, comenta lá nas redes sociais, a gente vai publicar isso aqui em LinkedIn, Instagram, tanto do Jonathan, no do Aldo. Então nos acompanha aí e vamos em frente aí. Não podemos falar no Rio Grande do Sul, né? É importante. Você também é, né? Todo mundo aqui. Não tem gaúcho, aqui tem um parador. Gente, uma satisfação. O Senai tem portas abertas. Quem quiser conhecer os nossos laboratórios, sala de aula, conversar com os professores, a coordenação, fique à vontade. Só vir aqui na Rua do Mardelha. Temos duas casas, né? Então temos aqui no Senai Norte 1 e temos também no Instituto Senai de Inovação. Temos um espaço para a faculdade lá. Fique à vontade para vir aqui falar com a gente, conversar, conhecer e trocar ideias sobre o nosso produto, tanto de graduação como de pós, que a gente vai ficar bem satisfeito aí de verificar que vocês vieram por conta desse bate-papo. Que legal, que bom. Show, Roger. Muito obrigado. E para vocês também que estão nos assistindo, muito obrigado. E abraço a todos também.